Paz do Senhor para todos os irmãos. Amém? Nesse friozinho aqui dentro, nesse calor lá fora. A gente inicia esse culto em nome de Jesus. E eu gostaria de ler o Salmo 128. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Amém? Deus, Ele tem promessas e planos para cada um de nós. E hoje nós vamos cantar a fidelidade do Senhor. Você talvez ainda não esteja vendo os filhos dos seus filhos. Meu pai já está vendo alguns. Ou já viu os filhos dos filhos, né? Já tem os bisnetos. Mas saiba que Deus, mais do que as recompensas que o mundo nos promete, Ele promete família, Ele promete a prosperidade da nossa família. Que você tenha essa certeza no seu coração e que possa cantar esse louvor com muita convicção de que Deus, Ele tem olhado para você. Amém? Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei
todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Irmãos, queria que a igreja procurasse suas Bíblias. Deuteronômio, capítulo 11. Vou ler em nome de Jesus, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 1. Hoje o diácono Maico está com a palavra. Que Deus abençoe a vida dele e a de nós todos. Que Deus possa nos falar por meio dele, em nome de Jesus. Vou ler aqui em nome de Jesus, Deuteronômio 11, versículo 1. Amem o Senhor, o seu Deus, e obedeçam sempre aos seus preceitos, aos seus decretos, às suas ordenanças e aos seus mandamentos. Em nome de Jesus. Oremos, igreja. Santo e poderoso Deus, Pai dos altos céus, nós te louvamos, te agradecemos por nossas vidas, pela paz, pela saúde que temos, e como filhos agradecidos a Ti, nós viemos prestar esse culto de adoração e louvor a Teu santo nome, ó Pai. Senhor, nos abençoe, nos dê sabedoria e aceite o nosso louvor, a nossa súplica ao Teu trono da graça, ó Pai. Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos do Teu amor. E, Senhor, meu Deus, que seja uma noite de bênção para todos nós, ó Pai. Que a Tua palavra, que vai ser exposta pelo Teu servo, venha com sabedoria dos altos céus, venha sobre nós, Senhor, com poder para os nossos corações. Nós, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos, também pedimos aqui a bênção, Senhor, para os dizimistas, os ofertantes da Tua casa. Senhor, todos aqueles que compreendem a necessidade da Tua obra, e, Senhor, e apoiam, Senhor, com suas ofertas, com seus dízimos. Pai, abençoe a cada um, cada família, cada criança, cada jovem, até o mais velho da Tua igreja. Estende a Tua mão de graça e de misericórdia sobre nós. Precisamos de Ti. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Convido a exaltação para mais 2 louvores, antecedendo a mensagem.
Vamos nos colocar em pé e cantar os próximos 2 louvores juntamente com a exaltação. Desde os confins da terra, do mais profundo mar, das alturas do céu, louvado és. dentro dos corações, em meio a um clamor, assim esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado,
Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste, está escrito, já venceste, Cristo, tu és o sem princípio, sem final, esperança sem igual. O perdido encontrou em Jesus a salvação. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste, está escrito, já venceste, Cristo, tu és o Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Que o Senhor seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste, está escrito, já venceste, Cristo, tu és o Senhor. Poderoso, poderoso, me livraste, me salvaste, está escrito, já venceste, Cristo, tu és o Senhor. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 11. Obrigado, Tiago. Obrigado. Nós vamos ler do versículo 18 ao 22. A palavra do Senhor diz assim: Lembrem desses mandamentos e os guardem no seu coração. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para que não as esqueçam. E não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. E as escrevam nos batentes das portas das casas e nos seus portões. Assim, vocês e os seus descendentes viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Enquanto o mundo existir, vocês viverão naquela terra. Portanto, obedeçam a todas as leis que eu lhes estou dando. Amem o Senhor nosso Deus, sigam todos os seus mandamentos e fiquem ligados com Ele. Amém? Feche seus olhos. Santo e poderoso Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Pai amado, nós estamos mais uma vez, Senhor, diante da tua palavra, Senhor. Pai Santo, eu te peço, Pai, que nesse momento, Pai, perdoe todas as minhas falhas, os meus pecados, Pai. Usa, Pai Santo, a minha boca, o meu ser, Pai Santo, para propagar a tua palavra para a tua igreja, Pai.
que ela possa cair em boa terra, Senhor, que ela possa cair nos nossos corações, que ela possa nos ensinar, Pai Santo. Pai amado, eu te peço tudo isso, Pai, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Peço que os irmãos continuem com o Deuteronômio aberto. A gente vai meditar ainda em alguns versículos dele. O tema da mensagem de hoje é blindando a sua família com o amor de Deus. E é um tema pertinente a maio, né? Como maio é o mês da família. Hoje também é o Dia Internacional da Família, né? Então eu não poderia deixar de falar dessa bênção que Deus nos deu, que é a família, né? Como eu testemunhei aqui sábado retrasado no culto, para mim, mês de maio é um mês super especial, é um mês que a cada culto Deus tem me ensinado dia a dia, e tem transformado a minha vida, a vida da minha família, todos os dias de maio, todos os anos também, né? Para mim é um mês muito especial. Nos 2 últimos sábados, a gente teve a palavra com o pastor Carlinhos, com a diaconisa Solange ontem, falando sobre o homem de Deus, a mulher de Deus, né? E hoje o Senhor vai nos falar sobre a união desses dois. E vai falar sobre a responsabilidade dessa união, sobre os frutos que essa união ela produz, né? E esses frutos são os nossos filhos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Os versículos que eu li, 18 a 22, eles são muito conhecidos da igreja, né? Eu digo que são versículos muito lindos, né? Foram escritos há milênios atrás, aproximadamente 3.500 anos atrás, mais ou menos, né? E se a gente parar para ler verso a verso, a gente vê que é uma mensagem tão viva e tão cotidiana para os dias de hoje. Lembrem-se desses mandamentos e os guardem no seu coração, né? Ensinem eles para os seus filhos. O povo, naquela época, essa mensagem Deus estava dando para o povo, que estava ainda no deserto. Deus tinha tirado eles com mão forte do Egito. O Senhor estava conduzindo eles para a terra prometida. E o Senhor sabia do que eles precisariam ali, né? O povo tinha passado décadas de peregrinação, ainda passaria por mais um tempo, né? Até chegar aonde haveria de estar a promessa de Deus. E Deus estava ali muito preocupado com a manutenção da felicidade e com a harmonia do povo. Deus, como um Deus santo, como um pai amoroso e prudente, ele estava passando ali orientações valiosíssimas ali para os seus filhos, né? Para quando entrassem na terra prometida, o que eles deveriam lembrar. E a primeira orientação que Deus nos dá, ela está no primeiro versículo que o Tiago leu. No versículo 1 do capítulo 11, diz assim, a primeira parte: amem o Senhor nosso Deus. Esse também é o primeiro mandamento que Deus nos dá, né? Ame o Senhor de todo o nosso coração. E vocês já pararam para pensar, para refletir profundamente no peso, no significado de amar a Deus? Pois bem, amar a Deus, ele é o início de tudo. Deus fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Antes de qualquer coisa, eu preciso amar a Deus. Ou seja, toda a nossa vida, ela tem que estar pautada nesse amor para com Deus. Nosso amor e respeito ao Senhor,
ele deve ser o norte da nossa bússola. Isso significa que o meu lar, o seu lar, o nosso lar, ele só será feliz e ele só terá amor, só terá harmonia, só terá compreensão se primeiro eu amar a Deus. Não tem outra receita de bolo, não tem livro de autoajuda, não tem livro para como você tratar com a sua família, nada disso. É muito simples, né? Ame a Deus. E a segunda orientação de Deus que vem na sequência desse versículo, diz assim: e sempre obedeçam às suas leis, aos seus mandamentos e às suas ordens. Tem algumas traduções que essa frase sempre tem, na palavra sempre, tem duas palavras. Ela diz todos os dias. Isso quer dizer que eu tenho que ser vigilante o tempo todo. Eu não posso vacilar. Todos os dias, absolutamente todos os dias, eu tenho que acordar disposto a obedecer às leis de Deus, primeiro com amor a Deus. Todos os dias. Mas por que nós estamos falando de obedecer às ordens de Deus e amar a Deus? Acho que principalmente para a nossa comunidade, para a nossa igreja em si, é algo que parece que é tão básico, tão evidente, né? Uma igreja fundada na palavra de Deus, né? Pois é. Mas hoje, como um pai preocupado, como um filho que vive numa terra cheia de outros deuses, Deus quer nos lembrar essa noite da grande importância desse princípio, de darmos a devida atenção aos aspectos do amor de Deus e da obediência das suas leis, né? Deus aqui, Ele quer falar hoje com nós pais, com nós que somos sacerdotes do lar, com o homem e com a mulher de Deus, para aqueles que ainda não são pais, mas daqui a pouco serão, né? Para aqueles que já têm filhos e logo, logo está chegando mais, né, Paulinha? A gente não pode vacilar nesse aspecto. Nós estamos vivendo dias realmente difíceis, né? E eu não diria difíceis assim no sentido da crise, uma crise financeira, uma crise econômica, não é isso. Mas é difícil da forma como o mundo está cercando a gente. Uma perseguição assim implacável. Poucos estão percebendo, né? Nós estamos na era da informação. Nunca se aprendeu tanto em tão pouco tempo. Não é verdade? A gente vive o mundo, assim, se a gente fosse perguntar para quem vivesse 100 anos atrás, o mundo que a gente vive hoje é um mundo surreal. Na época que esses dois versículos, para vocês terem uma ideia, na época que esses dois versículos, esses versículos 18, essa carta, esse pedaço aqui de Deuteronômio foi escrito. Se alguém precisasse mandar uma mensagem para alguém, para um outro reino, para um outro país, essa mensagem talvez demoraria dias, meses ou até anos, dependendo da distância, né? Hoje a gente consegue mandar uma mensagem para qualquer lugar do mundo em menos de um segundo. Parece loucura, né? Se a gente fosse falar isso para quem vivesse lá atrás. E assim, eu parei para refletir, eu não preciso ir muito longe na história. Se eu parar para pensar, 20 anos atrás, eu tinha 14 anos. E assim, quando a professora, ela dava um trabalho para a gente, falava, olha, vocês vão fazer uma pesquisa, vocês vão pesquisar esse livro, eu quero um trabalho sobre esse livro. O que eu fazia? E um dia eu reunia com a minha turma, sempre estudei em Hortolândia, a biblioteca mais próxima que a gente tinha era aqui de Campinas. Nós tomávamos o ônibus, víamos até a Biblioteca Municipal de Campinas. Eu podia até tirar xerox
do livro, né? Eu chegava lá, perguntava para a bibliotecária sobre o livro, ela me indicava o livro. Eu podia até tirar um xerox, mas eu tinha que escrever tudo no papel ao maço e levar para a escola, né? Por quê? A professora queria que fixasse na minha mente aquelas informações que ela queria que eu obtivesse. Hoje, eu vejo a Stephanie estudando, ela pega o smartphone e em um segundo ela tem qualquer informação, né? É muito rápido. Antigamente a gente pensava no computador, hoje está no bolso, né? É mais rápido ainda. Eu não preciso ligar ao computador, esperar aquela internet de escada que tinha antes, né? Hoje está no bolso. E se a gente pensar mais fundo, né? Se a professora passa uma matéria para uma criança da idade da minha filha, e ela fala para pesquisar sobre um livro, ela pode ter curiosidade, por exemplo, de pesquisar sobre outros autores parecidos. E pesquisar rapidamente sobre a biografia daqueles autores. E ela pode, inclusive, julgar se ela confia ou não nos argumentos daquele autor. Para a maioria de nós que estamos aqui, às vezes, os referenciais de informação que nós tínhamos eram o nosso professor. Não era? Ele é que estava certo. Nós aprendíamos exatamente o que ele queria que nós aprendêssemos. Hoje não, a gente tem liberdade, as crianças têm cada vez mais liberdade para poder aprender e beber da fonte de informação que elas quiserem. Eu acho isso muito louco. É um mundo, como eu disse, surreal. E isso me faz pensar o seguinte: hoje, nós, que também estamos nesse mundo, nossas crianças, nossos jovens, nós podemos escolher as fontes que nós... Vocês conseguem perceber como que isso é poderoso? Quem é, aí a pergunta, quem é o referencial de informação para o seu filho hoje? Que é o de conduta hoje. Em quem ele vai se espelhar? Qual o caráter que ele vai confiar? A gente vive num tempo onde o mundo ele tem cada vez mais, muito mais a nos mostrar. Isso pode ser bom, de um lado. Hoje, por exemplo, a gente não depende mais das informações do jornal N ou da revista X, né? A gente tem um leque muito grande de informação. Mas também ele é muito perigoso para quem não tem um referencial de conduta e de caráter. Ele pode ser levado por qualquer vento de doutrina e informação. Quem está educando seu filho hoje? Quem está mostrando os valores que eles têm que ser seguidos para eles? Versículo 2. Pensem hoje na grandeza de Deus e naquilo que aprenderam a respeito do seu poder e da sua força. Vocês e não os seus filhos que viram e lembrem do Senhor Deus fez no Egito contra Faraó, rei do Egito, e contra toda aquela nação. Ontem à noite, eu estava assistindo televisão, e aí eu estava assistindo um documentário que passou no Discovery, sobre os movimentos socialistas e comunistas que ocorreram na década de 60 até os dias de hoje. Quem assistiu? Não. Eu confesso que eu não tinha muita informação sobre como foi aquela época, né? O pessoal fala da época da ditadura. Eu tinha só as informações que as revistas, né, e que eu tinha visto na escola. E foi um documentário bem longo. E o que me chamou a atenção,
o seguinte, teve alguns detalhes. Todos os conflitos que ocorreram não só no Brasil, mas no mundo daquela época até hoje, os conflitos, as militâncias, as guerrilhas, tudo tinha um pano de fundo em comum. Todos eles defendiam, e muitos deles defendem até hoje, uma ideologia ou uma utopia. E aí eu fui buscar o sentido das duas palavras, que eu pensei que eu conhecia a fundo, mas o sentido das duas palavras no dicionário. Ideologia, ciência proposta pelo filósofo francês Destutt de Tracy, acho que é isso, que atribuiu a origem das ideias humanas às percepções sensoriais do mundo externo. No marxismo, totalidade das formas da consciência social, o que abrange o sistema de ideias que legitima o poder econômico das classes dominantes e o que expressa os interesses revolucionários da classe dominadora. E utopia é a ideia da civilização ideal, fantástica, imaginária. É um sistema ou plano que parece irrealizável. É uma fantasia, um devaneio, uma ilusão, um sonho, do grego ou mais topos, que significa lugar que não existe. O documentário foi bem longo, e eu fui refletindo enquanto assistia o documentário e depois. Milhares de vidas perdidas. Pessoas morreram. No Brasil, foram mais de 200 mil. Que morreram em busca de um mundo ou uma sociedade melhor. Só que essa busca era baseada nos ideais de alguns homens, de alguns filósofos, de alguns revolucionários. E o que mais me chamou a atenção é que tinha um outro ponto em comum em todas as pessoas entrevistadas. Ali tinham políticos, artistas, atores, militantes, poetas, filósofos, enfim. Todo mundo que sobreviveu a essa época, eles me pareceram assim estarem completamente alheios aos interesses de Deus. Eles até criticavam os cristãos daquela época. Era um mundo de pessoas que queriam um mundo melhor, mas não queriam que esse mundo ele tivesse os preceitos de Deus. Outra coisa que me chamou a atenção, a maioria daquelas pessoas e dos velhos hoje que militavam na década de 60, eles começaram a militar por volta dos seus 16 anos. Extremamente jovens. E eu fiquei pensando na brutalidade disso, né? Como foi pesado. Esses adolescentes que hoje são avós, por estarem distantes de Deus em seus lares, eles não tiveram chance de lutar contra uma propaganda enganosa contida nas páginas de alguns livros, contida em poesias, versos, músicas. Eles tomaram e tomam para si até hoje deuses humanos que queriam um mundo livre. E como eu disse, não um mundo livre do homem, mas um mundo livre de Deus. Pessoas que morreram por uma causa que não eram delas. E as que ainda vivem, por incrível que pareça, ainda sonham com um mundo melhor, um mundo de paz. Só que é um mundo mais voltado para a perspectiva de Sodoma e Gomorra. O mundo, aí fora, ele clama por um mundo confortável e libertinoso. E quem se envereda por essa busca, encontra algo bem próximo com a personalidade do nosso inimigo, né? Onde se busca cada vez mais o poder e acaba com a destruição. E, irmãos, é esse mundo que quer tragar os nossos filhos. É esse mundo que
quer tragar os frutos dessa união que Deus deu, que é a família. E a diferença que nós temos entre Jesus e todos esses outros idealistas é que Jesus não nos deixou uma ideologia, nem tampouco uma utopia, mas Jesus nos deixou os preceitos de Deus, os preceitos de um Deus criador e eterno. Jesus, ele não prometeu uma sociedade perfeita no seu tempo. Jesus não veio trazer paz nessa terra, mas sim a salvação e um caminho aberto para o seu reino eterno. E a diaconisa Solange, ela foi muito feliz ontem pela manhã, ao nos lembrar que nós devemos orar na frente dos nossos filhos. E é exatamente o que Deus quer nos dizer essa noite. Que a sua família, ela somente será feliz se você levar os seus filhos na presença dele. Esta é uma das grandes responsabilidades do homem e da mulher de Deus. Versículo 18. Ensina essas leis aos vossos filhos, falando delas, assentando em tuas casas, e andando pelo caminho, e deitando e levantando-te. Irmãos, se nós não ensinarmos no nosso lar as coisas de Deus para os nossos filhos, o mundo com certeza vai apresentar outros deuses para eles. E deuses é que não faltam nesse mundo. Quando eu estava procurando uma imagem para esse slide, eu vi várias, né? Depois que eu coloquei, eu falei, nossa, uma imagem tão antiga. Parece uma imagem de um livro antigo, provavelmente um livro de escola bíblica, né? Não sei. E eu vi imagens mais modernas, né? Mais bonitas, com a grafia mais chamativa, fotos. Aí eu coloquei essa imagem, depois eu falei, não, vou pôr a outra. Fui procurar e não achei mais, né? E Deus falou no meu coração assim, falando, é exatamente assim que eu quero que a igreja veja. A gente tem que olhar um pouquinho para alguns valores lá de trás, né? Uma família realmente junto ali na sala, orando a Deus, falando sobre as coisas de Deus. Eu vi outro dia um comentário de um filósofo, Mário Cortella, e ele estava explicando como que era a família na época dele, né? Que na sala tinha uma mesa de jantar, e ele até brinca, né? Ele fala assim, incrível, as pessoas se reuniam ali para comer. Da mesa de jantar, e ele fala, olha só, era um jogo completo de sofá, e o sofá ele dava de frente um para o outro. Ou seja, as pessoas sentavam ali para conversarem uma com as outras. A gente ficava tão feliz quando chegava alguém em casa, porque a gente ia conversar, né? E ele falou assim, aconteceu algo muito interessante. Ele fala, ele é uma família católica, no cantinho da sala tinha um altar com um santo. Ele falou, um dia chegou meu pai em casa com uma televisão, tirou aquele santo e colocou uma televisão ali na frente. Logo o sofá, que era voltado um de frente para o outro, virou um U, de frente para a televisão. E ali era a reunião de famílias, né? Um olhando para as pessoas, ao invés de olharem para si, conversando, olhando para a televisão, né? E eu fiquei pensando lá atrás, né? Quando eu vim de outra igreja, que era completamente proibida a televisão. Eu falei, será que eles tinham razão? Né? De proibir completamente? Vejo que não, né? A gente precisa de informação também. Mas, olha só o lugar que os objetos têm tomado na nossa vida. Para um católico, tomou o lugar de um Deus deles, né? Que é no santo. E a gente vê hoje coisas muito menores tomando os lugares de Deus nas nossas vidas. E a gente tem deixado essas coisas tomarem conta das nossas casas.
E quando eu digo das nossas casas, eu digo da minha casa também, né? Se a gente não vigiar, essas coisas elas começam a tomar conta. E eu fiquei pensando ontem, é esse o valor que eu quero que a minha filha tenha para o futuro? As redes sociais hoje, elas chovem de frases advindas de outras religiões, de utopias, de ateus, de filosofias diversas. Eu não estou falando aqui para a gente proibir rede social para os nossos filhos, não é isso. Mas é necessário que nós preparemos eles para que eles tenham discernimentos, para que eles estejam cada vez mais firmes no conhecimento de Jesus, das leis de Deus, porque isso é perigoso. Assim como livros foram perigosos para revolucionários de 16 anos, dos anos 60, hoje pode ser perigoso para as nossas crianças, né? Nós, até que conseguimos ter distinção das coisas que nós conseguimos ler, mas os nossos filhos não. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, nós e nossos filhos, quando pequenos, e até hoje, nós somos curados de maneira fantástica. Quantos recebem bênçãos aqui na frente? E os nossos filhos precisam saber disso, precisam saber da importância disso. Os nossos filhos aí fora, eles já estão se deparando com muitos outros deuses. Deuses da música, deuses do futebol, deuses da arte, deuses do pensamento, deuses da internet. Como eu disse, deuses é o que não falta. E é sério. Outro dia, eu preguei para as crianças lá embaixo, e a gente falou sobre a passagem de Elias, quando Elias estava contra os profetas de Baal, né? Que os profetas, eles oravam para outros deuses, e todo mundo conhece a história. E eu quis ilustrar para eles alguns deuses da atualidade, né? Não chamei de deuses, mas eu mostrei a foto para eles. O pessoal da música, do futebol, enfim. E, sinceramente, eu fiquei surpreso com a reação deles ao verem as fotos. As crianças estavam sentadas, assistindo o cultinho. Muitas, não foram algumas, muitas se levantaram gritando para ver as fotos. Adorando mesmo. É uma pena que todos os pais não estejam aqui hoje. A gente precisa estar muito atento. E eu falei para eles, gente, vocês prestaram atenção no que vocês fizeram? Vocês vieram correndo, gritando. Ah, é fulano, é ciclano. Eu falei, não, a gente está na casa de Deus, aqui só há um Deus, a gente só pode adorar a um Deus. O que vocês estão fazendo é adoração. Eles olharam assim. A gente precisa ensinar esses valores para os nossos pequenos, senão o mundo vai levar.
eles precisam saber que todos esses deuses no mundo que eles conhecem, que eles conhecerão, um dia vão morrer. E que há um só Deus que vive para sempre, que é eterno. E esse é um ponto importante. Esse é o ponto que Jesus mostra a sua divindade e a glória eterna. Ele não é um Deus morto. Jesus vive. Talvez seja por isso que o mundo, conforme eu falei, ele luta tanto contra isso. Porque é tão simples. Eles não aceitam que algo tão simples possa movimentar o mundo. Eles precisam cada vez mais de ideias mais profundas, de uma ideia de paz, só que não aceitam a paz conforme os propósitos de Deus. Não aceitam que aquele que nos orienta ainda vive. Para o mundo isso é loucura. Todos os militantes desse documentário, e muitos pensadores de hoje, se apoiam em ideias de pessoas que não conseguiram pôr em prática de forma eficaz os seus ideais, que não conseguiram estabelecer um mundo com a perfeita paz. Como eu disse, a maioria deles já morreram. Muitos ainda se apoiam em ideias de várias pessoas. E o cara que estava fazendo o documentário, ele foi um militante nessa época, e ele assumiu, falou assim, olha, é incrível como as pessoas ainda mudam de ideia. A pessoa serve um autor A, se apoia na ideia dele, depois vê que a ideia dele não sustenta, ele precisa de outra, e de outra, e de outra, e de outra. E a nossa diferença é que a palavra de Deus nunca muda. Né? Jesus é o único. Só Ele tem as palavras de vida eterna, só Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ver o paraíso senão por Ele. Irmãos, os nossos filhos, eles estão sendo bombardeados nas escolas, nas faculdades, com esses ideais que podem até parecer bonitos e coloridos, e eles precisam, como eu disse, uma base forte, um alicerce firme nos nossos lares para poder resistir a tudo isso. Eles vão sofrer perseguições religiosas, com certeza, e eles vão precisar ter muita comunhão com Deus para poderem sustentar a fé deles. Os nossos pequenininhos de hoje. E a gente sabe que essa não é uma tarefa fácil, que nós, pais, nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus para poder cumprir isso. Nós precisamos, como diz a palavra de Deus, todos os dias, né? Todos os dias. Pedir para Deus força e sabedoria. Nós precisamos juntos, pais e filhos, ter uma vida diária de amor com Deus, com oração, com leitura da palavra, com testemunhos, todos os dias das nossas vidas. E é maravilhoso, porque o Senhor nos promete um futuro de felicidade se a gente agir dessa forma. E eles precisam saber disso também. Versículo 8. Portanto, obedeçam a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, a fim de que sejam fortes e possam invadir a terra para onde estão indo e tomar posse dela. Assim vocês viverão muitos anos naquela terra boa e rica que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados e a seus descendentes. A terra vai ser de vocês, a terra que vai ser de vocês não é como o Egito de onde vocês saíram. Ali depois de vocês semearem a terra, vocês precisavam trabalhar muito para regar o chão, como se fosse uma horta. Porém, a terra que vocês vão possuir é uma terra de montes e vales, onde nunca faltam chuva. O Senhor nosso Deus cuida daquela terra e nunca a esquece, desde o começo até o fim do ano. Que maravilhoso, né? O Senhor nos fala que Ele nos levará a uma sociedade perfeita, sim. Uma terra perfeita, sim. Uma terra produtiva. Mas nós sabemos que essa terra não é aqui. Mas o sonho de muitos desses filósofos, eles acham que essa terra pode ser conseguida aqui, através dos seus ideais. E é certo dizer
que essa influência que eles sofrem, que o mundo sofre, é uma influência do próprio inimigo. O inimigo, ele quer tragar muitos, inclusive os nossos filhos, com uma cópia barata dos planos de Deus. Uma mentira. Versículo 16. Tenham cuidado, não deixem que o seu coração seja enganado. Não abandonem a Deus para adorar e servir outros deuses. Se fizerem isso, Deus ficará irado com vocês e não mandará chuvas. Aí, a terra não produzirá colheitas, e em pouco tempo vocês desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando a vocês. Nós queremos todos juntos, nós e nossos filhos, gozarmos da boa terra junto com o Senhor. Não é isso? Para que nós não sejamos lançados fora, nós precisamos estar atentos para o nosso coração. Nós precisamos estar atentos para o coração dos nossos filhos, para nós não sermos enganados. Não deixemos que nada, absolutamente nada, tome o devido lugar de Deus nas nossas vidas e nos nossos lares. Amemos ao Senhor acima de todas as coisas e que os nossos filhos saibam, através de nós, o valor e a importância disso. Só assim nós seremos uma família feliz e eterna. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos orar agora, irmãos? Vamos ficar em pé? Teve a preparação desse mês da família, conversando com o pastor, ele falando a gente conversando a respeito disso. Então, os nossos filhos hoje estão cabeça baixa, olhando para o computador ou para o celular, não tira os olhos. Aí, lembrando dessa passagem aí, eu tive até uma ideia. O Senhor diz, põe essas palavras, né? Primeiro no coração, inculque aos seus filhos, né? Você tem que falar, você tem que fazê-los entender. Mas também escreve, põe nos umbrais da tua casa, nas portas. Aí eu pensei até em fazer um quadrinho aqui, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, distribuir para cada família. Mas aí eu pensei, não, alguém vai achar isso muito... Não vai querer por isso em casa, não. Mas é uma boa ideia, irmãos. A gente precisa realmente, quando fica visível a palavra do Senhor assim, isso tem uma influência maravilhosa, né? Quadro, alguém pode achar, não, isso já está ultrapassado, colocar quadro com um versículo bíblico, mas isso tem uma influência muito boa, né? Eu estou querendo fazer isso em casa, né? Minha casa está um pouco lisa, né, de tudo. E realmente são palavras que vão influenciar positivamente, né? Tenho certeza, porque o mundo hoje tem muita informação, as crianças estão carregadas de muitas coisas, muito audiovisual, e não estão conseguindo parar para a palavra de Deus. Então é uma missão muito grande. Nós somos pais, fazê-los parar para ouvir ou para ver a palavra de Deus. Então nós temos aí uma missão extraordinária. Passar isso para a nossa família, né? Então vamos orar agora, nós temos aí desafios, semana está aí, nossa família, nosso trabalho, as nossas lutas no dia a dia aí. Então nós vamos orar agora. Se alguém precisa da oração, confia no poder de Deus, vai enfrentar algum desafio essa semana, precisa da oração, nós os pastores estamos aqui para orar por você. Se alguém, vem agora em nome de Jesus, que nós queremos orar por você. Bem? Então, se todos estão bem, vamos orar, vamos ajoelhados, então vamos buscar a Deus em oração.
Então nós vamos para os nossos lares agora com a bênção de Deus. E tem uma semana de bênção, de paz, de vitória, cada um com suas lutas, com suas dificuldades, mas você sai daqui abençoado, né, para enfrentar o dia a dia. Que Deus te abençoe. Vamos despedir então com a bênção apostólica. Lembrando que quarta-feira nós estamos passando aquele estudo, as marcas da Igreja Avivada aqui, e tem sido muito bom. Então, se você puder participar, esteja conosco aqui às 20 horas na quarta-feira. Amém? Então, vamos despedir com a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.